Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam bem-vindos a mais um bate-papo, né? Sejam bem-vindos a mais um encontro para a gente falarmos de nós, enquanto profissionais de educação, nesse momento da pandemia. A minha proposta para vocês hoje é que a gente consiga fazer um link, né, de como que a gente está, como é que a gente está vivendo esse momento, né, juntamente com aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha que é o primordial e o que a gente está usando efetivamente para nos manter, né, para que a gente consiga se manter nesse momento que a gente está vivendo. Meu nome é Salete Zagonel, sou psicóloga, moro em Joaçaba e sou funcionária do SESI. Quando me chamaram, me convidaram para falar sobre esse assunto e também sobre o equilíbrio mental, que vai ter alguns encontros também, não sei se com vocês, mas que vocês também terão esse assunto. Aí a gente ficou pensando o que seria interessante a gente falar, o que seria interessante a gente pensar nesse momento enquanto profissional, né, enquanto papel de professor, e sentimentos e situações que estão envolvidas. Então, eu organizei algumas falas, né, para esse momento, mas vocês fiquem bem à vontade de construir juntos comigo esse momento, tá? Então, se tiverem perguntas, colocações, podem colocar tanto no chat como abrir o microfone e interagir, ok? Então, como estava falando, né? Esse é um momento que a gente já passou por inúmeros sentimentos, muitas coisas a gente já vivenciou desde março até agora, e ainda vamos vivenciar tudo recorrente a essa pandemia. A gente já passou por momentos apreensivos em cada situação que foi se apresentando, a gente foi acostumando, foi se adaptando, não é mesmo? E assim a gente vai reagindo e agindo frente a cada situação que se apresenta. Então, agora eu gostaria de saber, então, começar essa nossa fala, até para saber como é que vocês estão, como é que está esse grupo nesse momento. Eu vou colocar aqui no chat um, um link, tá? Para que vocês acessem. Então, vocês vão acessar esse site, tá? Vocês vão, junto com esse site, quando vocês abrirem, já vou projetar aqui na tela também, vai aparecer um código, então eu vou pedir que vocês coloquem esse código. Quando vocês entrarem, vai aparecer exatamente essa pergunta: como você está, professor? Tá? Com 3 espaços para vocês responderem. Então, eu peço, por favor, que respondam lá e depois voltem para cá. Eu vou primeiro colocar o site aqui e depois eu projeto e vai estar no site também, na projeção também o site e o código, tá? Então, o site é emente.com e eu vou projetar para vocês, então, agora a janela que fala sobre isso. Vou compartilhar com vocês. Só me sinalizem se vocês estão visualizando ou não. Então, aqui em cima está o site, né? mente.com e o código 3085581. Vocês estão conseguindo visualizar? Só preciso que alguém me responda, porque eu não estou vendo o chat. Sim, prof, boa tarde. Nós estamos visualizando, sim. Ok, muito obrigada. Boa tarde. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue descobrir desse grupo que a gente está agora. Como é que a gente está? Ali vocês vão encontrar 3 espaços para vocês responderem. E vocês vão ver que essas respostas de vocês vão aparecer aqui na tela. Ó, já começou a aparecer. Então, vamos lá. Vamos ver como é que está esse grupo aqui hoje.
A princípio, tranquilo, ó, tem gente tranquila, tem gente bem, mas tem gente ansiosa também. Vamos lá, vamos ver o que vai aparecer. Vou dar uns 3, 4 minutinhos para vocês responderem e a gente vê. Estressado, sobrecarregado. Esse sobrecarregado é uma coisa que sempre aparece, né, gente? Muitas tarefas, muitas coisas para fazer. Ó, tá aumentando o nosso sobrecarregado aqui. Mas tem gente tranquila, tem gente feliz. Mas ainda estamos com um sobrecarregado maior, né? Por enquanto, somente 4 pessoas responderam, então vamos aguardar mais um pouquinho. É interessante quando a gente lê, né, essas palavras e tal, o quanto isso influencia nos nossos comportamentos, né? O quanto isso influencia na nossa saúde, na nossa vida. Ó, está aparecendo com muitas expectativas, preocupada, saudável, que bom que tem, né, que a gente consegue ainda manter a nossa saúde. Isso é importante, ainda mais no momento de pandemia. Não, a preocupação. Eu vou juntar o sobrecarregado com o sobrecarregado e vamos. Ele fica maior ainda, não é, gente? Vamos ver o que mais que apareceu. A ansiedade está crescendo. Diminuiu um pouquinho a sobrecarga e está ampliando essa ansiedade, com expectativa, com muitas expectativas. Saudável, tranquila. A gente percebe que esse grupo, por enquanto, né, além de preocupado, sobrecarregado, também traz a ansiedade junto, né? Essa ansiedade, ela vem junto com o estresse, junto com a expectativa, junto com a sobrecarga. Mas que bom que tem gente saudável, que tem gente tranquila, que tem gente bem, que tem gente mantendo o equilíbrio. Isso é muito importante, né? Isso é fundamental para que a gente consiga passar por esse momento sem nos afetar tanto, né? Porque afetados, de alguma forma, a gente já está. Com saúde, graças a Deus. Graças a Deus e graças aos cuidados que estão tendo, né? Então, isso é importante também. Está aparecendo mais algumas coisas. Vocês viram que a preocupação e a ansiedade, ela está crescendo, né? Diminuiu um pouquinho a sobrecarga, mas a ansiedade e a preocupação cresceram bastante. Interessante isso, né? Interessante quando a gente começa a analisar exatamente essas questões do o que está acontecendo aqui nesse grupo, o que isso reflete no nosso dia a dia. Vou dar só mais um minutinho para quem não respondeu e daí eu volto lá para outra tela. Com muitas expectativas, e quando a gente tem muita expectativa, a gente também se torna ansiosa, né? Também fica preocupado.
Porque às vezes a gente coloca essas expectativas muito acima do que realmente pode acontecer. E isso também mexe com o nosso psicológico. Ok? Aqui a gente já tem uma ideia, então, de como é que está o grupo hoje. A gente já tem uma noção do que está acontecendo no nosso dia a dia, né? Vocês podem observar que o grupo ele está mais ansioso, ele está mais preocupado, mas tem uma sobrecarga de trabalho muito maior. Então tem o lado bom, o lado tranquilo, o lado bem, com saúde, mas por outro lado também tem o lado preocupante, desafiador, aquele lado onde nos preocupa um pouquinho mais, em função exatamente desse momento que a gente está vivendo, né? Desse momento, desse novo modelo de trabalho que a gente está inserido, sabe? Então, esse novo modelo de que a gente não estava acostumado, essa forma de trabalhar que não bate, digamos, com aquilo que a gente vinha se formando, né? Então, a gente está diante de um cenário bem atípico, tá? O trabalhar em casa está sendo um desafio a cada dia que passa. Então, a minha proposta para vocês em cima dessas questões que vocês colocaram ali, poder trazer uma reflexão, sabe? Uma reflexão em vários pontos que possam nos ajudar, de repente, assim, a pensar algumas questões que possam, que a gente possa se visualizar dentro delas e que a gente possa encontrar formas de diminuir essa nossa ansiedade, de diminuir essa nossa preocupação, pelo menos diminuir um pouco para que a gente se sinta melhor, né? Para que a gente continue, né? Para que a gente não pare nesse novo modelo que a gente está inserido agora, tá? E uma questão que eu gostaria de trazer para reflexão com vocês é a questão da produtividade, tá? Então, por exemplo, o quão produtivo a gente está sendo? Ali vocês colocaram que tem muito trabalho, né? Eu concordo com vocês que, eu tenho certeza e concordo que muitos de vocês têm trabalho de sobra. Muitas coisas para fazer, muitas tarefas acumuladas, mas será que, dentre todas essas tarefas, a gente está entregando algo bom? A gente está sendo produtivo? Porque essa é uma das questões importantes para a gente definir quando a gente fala de bem-estar. Uma coisa é eu trabalhar bastante, e outra coisa é eu entregar algo que eu diga, opa, é uma coisa legal. Isso que eu fiz hoje é uma coisa legal. E desmistificar um pouquinho com vocês essa questão de o que é entregar uma coisa legal, sabe? É uma coisa que me deixa satisfeita, é uma coisa que me deixa bem. Lá no livro do Cortella, chamado Qual a Sua Obra, ele exemplifica um pouquinho essa questão, né? Ele coloca que o resultado do nosso trabalho ele tem que ser visto como uma obra. Que quando a gente apresenta um resultado, a gente deve ter sempre aquela sensação de dever cumprido, sabe? Aquela coisa assim, opa, consegui, deu certo. É uma autorrealização mesmo, sabe? Então, que a gente observe exatamente quando eu falo em produtividade, que eu observe que não é eu ter bastante trabalho que eu vou ser produtiva, tá? Por quê? Porque eu preciso identificar essa minha quantidade de trabalho com essa minha produtividade, o quanto isso está afetando cada um de nós. Eu preciso identificar se eu produzo bastante, né, eu estou produzindo efetivamente, ou eu estou me desgastando. Então, isso é interessante, assim, para começar a nossa reflexão. Porque quando a gente fala de produtividade, a gente precisa colocar um paralelo. De um lado, o meu perfil profissional e pessoal. Então, quem eu sou, afinal de contas? Como que eu produzo? O que para mim é importante fazer quando eu estou
desenvolvendo uma aula, quando eu estou preparando essa aula, o que é importante para mim nesse momento, né? E, por outro lado, entender que todo esse processo do trabalho é diferente do resultado. Então, o processo é uma coisa, o resultado, a entrega é outra. E é nesse momento também, quando eu falo em produtividade, eu falo exatamente dessa questão. O que eu tenho condições de fazer, né? Quando eu entrego algo, eu estou entregando acima das minhas possibilidades, onde há um desgaste muito maior, ou eu estou entregando algo que eu digo, não, realmente é uma autorrealização, é uma coisa boa, é a sensação de dever cumprido. Tá? Então, quando a gente analisa esse processo do construir algo, se isso está desgastando vocês mais do que a entrega que está sendo feita. Se a gente for fazer uma análise lá de março até agora, a gente já teve épocas com muito mais desgaste do que a gente está tendo agora, e a gente teve épocas onde a gente precisou correr muito atrás de certas coisas, pelo menos assim, essa é a minha sensação, tá, gente? Quem não está acontecendo isso pode colocar ali no chat, mas é a minha observação, juntamente com alguns outros professores que eu já conversei, onde o pessoal diz, não, agora a gente já aprendeu muita coisa, então esse processo ele começa a ser um pouquinho mais tranquilo, né? Já outros ainda estão meio perdidos, ainda não sabem exatamente como fazer determinadas coisas, ainda estão correndo atrás. Então, o processo ele é muito mais cansativo ainda, sabe? E como a gente está nesse novo modelo de trabalho, ele se torna mais cansativo ainda, sabe? E eu digo que mais cansativo mentalmente do que fisicamente. Porque quando a gente ia para a escola, a gente ia com planejamento, a gente desenvolvia, né, tinha um grupo de alunos à nossa frente, a gente apresentava isso, ia desenvolvendo. Em muitos dias, a gente ia para casa cansado fisicamente, mas com a mente mais tranquila em função daquele movimento todo que a escola traz para a gente. Vou dar um exemplo para vocês disso. O quanto esse novo modelo está mexendo com todo mundo. Esses dias eu tinha uma live com um pessoal aqui de uma cidade aqui perto, e a live era às 3 horas da tarde. E tinha uma conhecida minha que ia fazer essa live. E era 2h15, ela me mandou uma foto de que ela já estava na frente do computador esperando a live começar. Aí eu disse para ela, mas a live é só às 3. Diz ela, sim, mas a apreensão é tanto, a ansiedade é tanto que a gente está de ouvir coisas diferentes, de fazer coisas diferentes, que eu já sentei aqui e estou esperando. Né? Então, o quanto isso tudo, esse novo modelo está mexendo com a gente. Né? E até, assim, outra coisa que, enquanto eu estava aqui escutando passar o vídeo do Senai ali, eu estava me lembrando, quando a gente vai para a sala de aula, a gente entra, vamos usar o mesmo horário que a gente está aqui, né? Vamos supor que a gente entra 1 hora da tarde lá na escola, e a gente conversa com um, e a gente conversa com o outro, e a gente, né? Quando vê é 1h15, 1h30, e daí você resolve, né? A gente resolve começar a aula. Não que não tenha começado, porque houve essa interação. Mas o quanto mexe com a gente o estar aqui na frente do computador, porque assim, deu 13 horas, né? A gente já está aqui, vai começar. E realmente começa, né? Então é aquela coisa assim é aquela ansiedade daquele o horário e aquela coisa que tem que fazer e aquilo que tem que começar. Então, isso tudo mexe muito com as nossas emoções, isso tudo mexe muito com a gente, né? E tem coisas que deixam a gente muito apreensivo nesse mundo digital. E essa é uma delas, né? O fato de, não, eu tenho a responsabilidade aqui com o pessoal a 1 hora da tarde, né?
A mesma coisa a minha colega lá, não, eu preciso estar lá, e a gente vai nesse movimento, e a gente fica nessa tensão em várias situações, né? Então, várias coisas que vão se apresentando, não, eu preciso, né? E daí vem horário junto, daí vem a tarefa que tem que fazer, daí vem a queixa ou a reclamação, né? E assim sucessivamente. Quando eu falo em perfil, gente, aqui, voltando um pouquinho do que eu falei antes, quando eu falo em perfil profissional, eu falo exatamente no autoconhecimento, né? Então, o quanto que a gente se conhece. E quando eu falo em perfil, eu lembro do quanto a gente traz coisas culturalmente, digamos assim, o quanto a gente traz isso enquanto professores. Ano passado, eu estava dando um curso presencial para um grupo de professores, e uma das perguntas que eu fiz a eles era se eles achavam que ser professor é profissão ou é vocação, né? E para o meu espanto, a grande maioria falou que ser professor é vocação. E aí eu fiquei pensando, né, nos nossos comportamentos enquanto professor e me reportando a essa resposta desse grupo, né? O que a gente traz enraigado da gente, né, o culturalmente da gente, que faz ainda a gente pensar que ser professor é ser vocação e não uma profissão, né, para muitos profissionais. E aí eu fiquei lembrando que a gente tem muitos comportamentos que desenvolvem essa nossa ansiedade, né? A gente tem comportamentos, por exemplo, eu conheço professores que só conseguem dar aula ou se sentem realizados dando aula se está na escola física, né? Estou lá na frente dos meus alunos. Tem professores que só conseguem ser realizados como profissionais quando vão lá e dão um abraço nos seus alunos. E assim sucessivamente. Então, é importante a gente identificar como é que a gente funciona, né? Qual que é o meu perfil? E em cima disso, o que está me trazendo tanta ansiedade também? Tá? Eu vou puxar um outro pontinho da reflexão aqui, depois eu volto nesse. Só para vocês terem uma ideia dessa velocidade que a gente estava falando antes, né? Desse novo modelo, a velocidade que dobra o nosso conhecimento. Eu estava lendo esses dias um artigo que dizia que lá por volta do ano de 1900, o nosso conhecimento dobrava a cada 100 anos. Lá por 1945, o nosso conhecimento dobrava de 25 em 25 anos. Em 2014, teve um estudo que dizia que o nosso conhecimento dobrava de 13 em 13 meses. E agora, estima-se, agora 2019, 2020, que o nosso conhecimento seja dobrado de 6 em 6 meses. E se a gente for pensar o momento que a gente está vivendo, né, nesses 6 meses de quarentena, a gente já começa a pensar que o quanto o nosso conhecimento dobrou nesses 6 meses, o quanto de coisas a gente aprendeu nesses 6 meses. O fato da gente estar aprendendo muita coisa, buscando muita coisa, desenvolvendo muita coisa na gente, muitas habilidades, isso também causa ansiedade na gente. Porque por mais que a gente tente dizer, não, eu estou aprendendo, eu estou buscando, eu estou me desenvolvendo, eu estou querendo sempre mais, isso também causa uma ansiedade muito grande. Né? O Chris Anderson já diz para a gente que a gente não vive numa era de mudanças. A gente vive sim numa mudança de era. Então é uma coisa muito rápida, sabe? É uma coisa assim. E daí quando a gente fala naquelas questões culturais do professor, a gente começa a entender que não é um tempo muito longo que se passou e que a gente ainda traz muita coisa, né? Por exemplo, quem que é do século passado aí como eu, né? Quem é que ainda é daquele tipo de professor que presenciou médico, dentista dentro da escola dentro da sala, dentro da escola,
né? Então, esse lado paternalista da escola, do professor acolhendo as crianças, isso vem de geração em geração. E isso está nos fazendo falta hoje em dia. Está fazendo falta aquele toque, aquele sorriso, aquela bagunça, aquele barulho todo, né, que uma escola física traz para a gente. Então, esse lado de acolher, esse lado de abraçar, esse lado de olhar para a criança, de ver a dificuldade dela, isso tudo está nos fazendo falta, né? E assim, tá fazendo mais falta exatamente para essas pessoas, para esses profissionais que têm essa dificuldade, digamos assim, de entender esse outro modelo que a gente está falando aqui, né? Porque o professor, ele precisa da criança, sabe? Ele precisa porque a criança, ou o adolescente, que seja o aluno, é o nosso instrumento de trabalho, né? Então, eles precisam estar bem para que a gente se sinta bem também. Quando a gente não consegue visualizar isso, quando a gente não consegue visualizar, que a gente só visualiza esse lado mais difícil da criança passar, a gente se sente mal por isso também. Mas quando a gente fala dessa questão da nossa cultura enquanto professores, a gente também pode fazer esse lado cultural do aluno, dos pais, né, gente? Se vocês forem ouvir, por exemplo, o que os pais andam reclamando, eles estão reclamando exatamente de uma quebra de um processo que já vem há muitos anos, sabe? Que eles foram educados dessa forma, né? Tiveram essa educação dentro da escola, e que hoje eles se sentem perdidos. Por quê? Porque os filhos, eles não estão recebendo da mesma forma que eles. Mas quando a gente volta lá e pensa que o nosso conhecimento ele é dobrado de 6 em 6 meses, as coisas mudaram, né? As coisas mudaram e a maioria das nossas ansiedades, das nossas inquietações, vem exatamente desse nosso jeito de ser, desse nosso jeito de nos cobrar, né? Porque a gente se cobra muito nisso, e das nossas raízes, enquanto pessoa, enquanto profissional, que é muito difícil de ser mudado. E com os alunos é a mesma coisa. Eles estavam acostumados a um determinado modo de aprendizagem e de repente, essa aprendizagem mudou. De repente, isso tudo saiu daquele contexto que estavam acostumados e aí vem as reclamações, né? E uma das formas da gente entender esse processo, uma das formas da gente tomar conhecimento disso, tanto para a gente quanto para o aluno, é observar o que a gente reclama. Né? O que vocês andam reclamando? Porque, na realidade, quando a gente fala dessa questão de cultura, de crença, dessas coisas que a gente acredita, às vezes a gente não tem consciência disso, porque é o nosso lado da emoção que está trabalhando. Então, a gente usa da estratégia da reclamação. Então, quando eu reclamo, eu automaticamente estou colocando para fora uma coisa que está me incomodando, uma ansiedade muito grande, ou uma inquietação minha. Né? Então, por exemplo, se a gente reclama, alguém de vocês reclama por não estarem sendo produtivos, por exemplo, alguém reclama que só consegue dar aula mesmo se for presencial, lá na sala de aula. Alguém reclama, por exemplo, que tem muito trabalho, mas não vê um resultado final nisso. Então, por que eu estou reclamando disso? O que está acontecendo? Será que eu não estou me adaptando a esse novo modelo? Será que eu quero me adaptar a esse novo modelo? E se eu não reclamo de nada? Se tudo está ótimo do jeito que está? Né? E quando eu falo que eu não reclamo de nada, que está tudo ótimo do jeito que está, eu abro um parênteses aqui com vocês. Ou está ótimo, porque não tem o barulho ensurdecedor das crianças, né? Ou está ótimo porque eu me encontrei nesse tipo de aula.
Então, isso também é importante a gente identificar, porque eu conheço muitas pessoas que estão se identificando, né, que estão sendo muito produtivos nas aulas online, e tem aqueles que não estão conseguindo. Então, quando eu reclamo, procurem ouvir o que vocês reclamam, porque por trás das nossas reclamações vão aparecendo as nossas ansiedades, as nossas inquietações, tá certo? E isso é importante a gente identificar. E quando a gente fala nisso, e que a gente escuta todo mundo dizer, né, que a gente precisa se acostumar com esse novo normal, tem que buscar esse novo normal, que até, não sei, respeito a opinião de todos, mas não sei até que ponto é um novo normal, é um normal, né? É uma fase que a gente está passando. Que é essa fase de que a gente rapidamente fomos para o digital, né? E tem muitos professores ainda que querem que a aprendizagem flua como no presencial, né? A gente ainda quer estar junto, ainda a gente quer pegar na mão, ainda a gente quer levar, o nosso lado paternalista ainda está muito ali, sabe? E eu acredito que esse é um momento da gente aprender e aprender muito com isso. Por que eu falo isso, gente? Porque essa mudança da metodologia de ensino vai fazer a gente repensar que as coisas não podem mais ser como era, né? Que nós já somos outras pessoas, nós já temos outros conhecimentos, e a gente não pode perder isso agora. Vai entregar mais, vai ser mais produtivo as pessoas que conseguirem levar, mesmo quando as aulas voltarem presencial, levar todo esse conhecimento junto. Porque a gente vive como a gente falou ali, né? Se de 6 em 6 meses dobra o meu conhecimento, o que vai ser daqui para frente? Tá? Independente de pandemia. Porque a gente já está numa era digital, a gente já está nesse contexto. Então, de repente, que a gente olhe para esse momento como uma forma de dizer, não, tudo que eu aprendi vai ser levado adiante. É tipo uma preparação mesmo, sabe? Que esse ano veio uma pandemia, que a gente não tem uma data ainda para acabar, né? Mas ano que vem, no outro ano, daqui a 10 anos, sei lá, pode vir uma outra situação. E aí? O quanto eu estou aprendendo hoje e vou continuar aprendendo para mim passar bem por todas as situações que possam vir se apresentar para mim? Eu sei que agora foi meio à força, né, essa mudança, mas mudou e a gente se adaptou, né? O que a gente precisa é exatamente aprender com isso. A gente foi obrigado a desenvolver novas habilidades, a desenvolver novas habilidades dos nossos alunos, a gente foi preciso repensar as nossas aulas para que elas chegassem a todos os alunos que estão espalhados por aí. É como eu falei antes. Antes a gente tinha o conhecimento, né, o assunto, o conteúdo que a gente iria trabalhar, e a gente passava para o grupo de alunos que estava ali e você ia dando apoio para aquele que precisasse. Agora, a gente não sabe onde é que os nossos alunos estão, né? Alguns a gente sabe que tem internet, outros não tem. Tem uns que conseguem acompanhar todas as aulas, tem uns que não conseguem, tem que dividir o telefone com o irmão. Tem uns que a gente precisa levar aulas impressas, atividades impressas para eles. Então, tudo isso são situações diferentes, né? Que a gente precisa repensar. É diferente de você chegar aqui, tipo eu hoje, né? Ó, gente, a gente vai bater um papo aí de 1 hora e cada um de vocês vão repensar, vão pensar em cima disso ou não vão pensar nada, mas foi. Quando a gente está com um grupo de alunos, a gente precisa estar acompanhando eles. E isso torna a gente mais preocupado, mais estressado e mais sobrecarregado, como vocês colocaram ali na primeira atividade. Isso faz com que a gente minimize ou maximize essas nossas emoções. Isso faz com que a gente
dar um determinado grau de importância para uma ou para outra atividade que a gente está fazendo, tá? Mas, assim, o que conforta a gente um pouquinho é que nem nós, nem os alunos, nem as famílias estávamos preparados para essa mudança, certo? Pelo menos não de maneira tão rápida. Embora a gente sabia que isso ia acontecer. É ou não é? Se a gente for pensar nessa era digital, a educação já está trabalhando nisso há muito mais de 10 anos. E a gente foi protelando, né? Porque a escola não tem, porque não tem condições e tal. E agora aconteceu. Então, é por isso que eu reforço, a gente precisa continuar com isso. A gente precisa continuar com todo esse conhecimento que a gente adquiriu agora. Quando a gente faz isso, a gente minimiza um pouco a nossa ansiedade. A gente trabalha em cima do que a gente tem de conhecimento. E também, é claro, a gente precisa como se adaptar, como eu falei antes, e a gente precisa e está desenvolvendo muitas habilidades junto com isso. Nós já não somos mais os mesmos lá de março. Ainda bem, né? Que a gente está evoluindo. Então, a gente precisa, sim, desenvolver ou aprender ou continuar desenvolvendo algumas habilidades que a gente acredita que sejam importantes nesse novo modelo de trabalho. E eu vou contar para vocês, assim, rapidamente, algumas habilidades que são discutidas todo janeiro no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, e são habilidades que nos ajudam também a minimizar a nossa ansiedade e nos ajudam também a minimizar a ansiedade dos nossos alunos. Tá? A primeira dela é a resolução de problemas complexos. Então, quando eu aprendo a resolver os problemas, a ir em busca de solução, e quando eu ensino meus alunos também a resolverem os problemas que vão se apresentando para eles, a gente consegue fazer um trabalho, que o trabalho flua mais tranquilamente. E a gente encontra essa geração de crianças e adolescentes que estão aí, eles ganham muita coisa pronta. Então, eles não vão em busca. Né? Então, é mais fácil reclamar do que, de repente, resolver o problema. Então, essa é uma situação importante a gente desenvolver na gente e também tentar desenvolver nos alunos, para que eles vão em busca de solução. Né? Porque se a gente for para esse novo modelo de trabalho ou de ensino de escola, muita coisa eles vão ter que se virar sozinhos, muita coisa eles têm que ir atrás. Né? A segunda habilidade é o pensamento crítico. Não crítico de criticar as coisas, né? Mas o pensamento crítico de entender o momento que a gente está passando. O que está acontecendo, afinal de contas? Qual que é a minha realidade? O que eu posso fazer nesse momento? A terceira habilidade é a criatividade. Então, eu preciso de criatividade para ir em busca, até para resolver os problemas complexos. Eu preciso de criatividade para mim conseguir, por exemplo, lidar com as situações que me apresentam no dia a dia, dentro da minha própria casa. Né? Eu preciso fazer uma gestão de pessoas, então, assim, estou sobrecarregada, mas o quanto eu estou negociando dentro da minha casa, por exemplo, para que a gente consiga separar o lado pessoal do profissional. E ó, já falei gestão de pessoas, já falei negociação, que também são habilidades importantes. Né? Eu preciso entender quem eu sou, quais são os meus limites, qual é o meu perfil, mas eu preciso ter essa habilidade, assim, de ter várias cartas na manga, sabe? Negociar lá em casa o que alguém pode fazer para me ajudar, para mim não me sentir muito sobrecarregado, o quanto eu posso estar trabalhando, já vou falando uma outra habilidade, que é o trabalho em equipe, o quanto eu estou trabalhando tanto com a minha equipe de trabalho, como com a minha equipe pessoal em casa, o quanto a gente está se ajudando, o quanto a gente está um apoiando o outro nesse momento, porque a gente nunca sabe tudo, mas esse é um momento onde a gente consegue, precisa desenvolver exatamente esse olhar para as pessoas, né, o trabalhar a empatia, o trabalhar os relacionamentos, mesmo à distância,
sabe? E esse é um papel da escola, é um papel do professor também, né, onde a gente trabalha essas habilidades, onde a gente consegue, por exemplo, voltando lá na criatividade, onde a gente consegue, por exemplo, dar sugestões para os alunos de que eles precisam resolver, fazer um trabalho, então que eles façam um encontro online, onde eles possam trabalhar juntos, onde eles possam desenvolver essa questão de relacionamento, mesmo a questão online, né? Então, isso são algumas habilidades que eu vou falando, voltando, eu falando, mas, assim, são importantes no nosso dia a dia, para que a gente minimize a nossa ansiedade, sabe? Aquela coisa, assim, para que a gente não se sinta sobrecarregado. Outra habilidade importante é a inteligência emocional, sabe? Aquela questão de, resumindo, o que é inteligência emocional? É entender o que eu estou sentindo para não fazer besteira, né? É entender o que eu estou sentindo para não ter um comportamento destrutivo, né? Um comportamento ruim, um comportamento que afete outras pessoas, que esteja envolvendo outras pessoas de uma forma errada, né? A partir do momento que eu entendo o que eu estou sentindo, eu consigo controlar e consigo identificar e consigo direcionar o meu comportamento para algo produtivo, sabe? Outra habilidade é a capacidade de julgamento e tomada de decisões. Então, eu preciso tomar algumas decisões na minha vida, eu preciso entender esse momento, direcionar para uma coisa produtiva, eu preciso tomar algumas decisões para que eu consiga levar isso com mais tranquilidade. E o último que eu acho importante também é a flexibilidade cognitiva. É aquilo que muita gente, e às vezes os nossos alunos também não conseguem. Se não deu certo de um jeito, vamos tentar do outro, sabe? Se eu fui por aqui e não deu, vou por outro, sem, assim, achar que eu não vou tentar porque eu não sei, mas que a gente consiga ter essa segurança, buscar esse conhecimento e buscar soluções para as coisas, sabe? Então, quando a gente começa a colocar em prática a resolução de problemas complexos, o entender a nossa realidade, a criatividade para a busca de soluções, né, o relacionamento com as pessoas, a comunicação, né, quando a gente consegue se comunicar, manter um canal de comunicação aberto com as famílias, né, com as pessoas da minha casa, com as pessoas do meu trabalho, quando eu entendo o que eu estou sentindo, e quando eu tenho cartas na manga para negociar, a gente começa a diminuir um pouquinho a nossa ansiedade. Aí, quando eu falo isso, eu lembro de uma pessoa que, quando eu falei isso numa live, ela abriu o microfone e disse assim, mas, prof, como é que eu vou fazer tudo isso? Já estou ansiosa só de ouvir você falar, né? Mas, na realidade, gente, se vocês observarem, tudo isso a gente faz, né? Só que no momento que a gente está muito ansioso, no momento que a gente está muito preocupado, no momento que a gente está muito se sentindo sobrecarregado, a gente não deixa as coisas boas da gente vir à tona. A gente não usa o que a gente tem de bom para passar por aquele momento. A gente usa a nossa preocupação, a nossa ansiedade, deixa isso tomar conta. Então, a gente precisa, sim, fazer essa autoanálise e verificar o que a gente tem de bom, né? O que a gente tem de bom que nos ajuda a levar isso em frente? Aprender com os erros, né, gente? Então, não, errei, agora vou errar sempre. Não, errei, vamos aprender com isso. Né? Se coloquem objetivos que sejam atingíveis. Tem gente que se coloca limites muito altos e aí a frustração vem. Então, eu preciso colocar limite baseado na minha realidade. Qual que é a minha realidade? E em cima dessa realidade eu me coloco objetivos, eu me coloco limites, e assim a gente consegue ir com uma tranquilidade um pouco maior, tá? Lembrem sempre que toda mudança gera ansiedade. Então, quando a gente falou lá em março que as aulas iam parar, gerou uma ansiedade grande. Quando falou que as aulas tinham que ser remotas, mais uma vez. E nós estamos vivendo um momento, né, da possível volta às aulas presenciais, então é uma outra ansiedade, sabe? Então, se vocês observarem isso historicamente, desde março,
Desde a primeira grande ansiedade que a gente teve com relação à pandemia, a gente já aprendeu muita coisa, a gente já compreendeu muita coisa, a gente já desaprendeu e já está aprendendo de novo, né? Então, quando a gente faz esse processo de conhecer, aprender, acomodar, mudar, conhecer, acomodar, mudar, isso é Piaget, né, gente? Então, a gente consegue fazer esse processo de uma forma mais tranquila, né? Mesmo obrigados agora, né? Porque a gente foi praticamente obrigado a nos reinventar. Mas, por um lado, vamos olhar para o lado positivo, né? Tem coisas que não podem ser mudadas, então o negócio é a gente entender essa situação para ir em frente. Como eu falei antes, a gente está se preparando para isso, né? A educação já vem se preparando, não para totalmente digital, mas a educação já vem se preparando há muito tempo. A gente sabia que uma hora ia acontecer, claro que a gente não esperava que fosse tão rápido, mas isso é uma coisa que vai ficar na nossa vida, vai ficar na escola, vai ficar com os nossos alunos. Tá? Então, é importante a gente entender isso exatamente para a gente olhar para o lado positivo da coisa, sabe? Então, vamos olhar porque a gente já aprendeu, vamos olhar para aquilo que foi importante, vamos olhar para aquilo que eu já me adaptei, que eu já conhecia, já estou me sentindo uma pessoa melhor, já estou vendo o meu potencial bem maior do que sempre foi, né? Eu já estou potencializando todo esse meu perfil, já estou desenvolvendo habilidades. Isso que é importante, tá? Então, deem sempre esse seu melhor, mas que esse seu melhor seja dentro da sua realidade. Tá? Aqui eu falei das expectativas, não vamos colocar uma coisa muito alta se eu não consigo alcançar. Então, deem o melhor que vocês podem, mas dentro da realidade de cada um. Eu sei que a pressão psicológica é imensa, né? Que é da gente, é os pais cobrando, é os alunos cobrando, é a escola falando algumas coisas, é o governo, horas diz uma coisa, horas diz outra, é a gente se cobrando, tá? Mas a questão tudo é, como eu falei, é a gente tentar olhar pelo lado bom da coisa. E uma coisa que eu desafio os professores hoje em dia a fazer, quando a gente falava de reclamação, né? Uma das coisas que culturalmente também já está enraizado em muitos de nós, e que a gente sente alguma desvalorização por parte da sociedade, né, quanto à profissão de professor. A gente fala isso, né, o professor sempre é desvalorizado, o professor faz muita coisa desvalorizado, e nesse momento também eu fico indignada com as pessoas que dizem assim, vamos encerrar esse ano por aqui, porque vamos começar um ano novo, e aí não percebe todo o esforço que foi feito por trás desse trabalho de estudo, de aprendizagem, de reinvenção de cada um de nós, professores. Então, o ano não está acabado. Tudo que foi feito exatamente para que esse ano tivesse inteiro, né? E que a gente conseguisse levar ele da melhor forma que a gente podia. Então, quando a gente pensa assim, a sociedade continua nos desvalorizando, então, eu acredito que a gente pode usar esse momento, né, de assumir essa liderança e mostrar exatamente a relevância e a importância do nosso trabalho. Mesmo nessa sociedade que ainda nos critica, que ainda nos desvaloriza. Quem sabe depois desse ano as coisas comecem a ser vistas de forma diferente, né? Que a gente consiga exatamente mostrar para os alunos que mesmo sem sair de casa, eles podem se encantar pelo conhecimento, né? Que mesmo eles dentro de casa, onde agora a escola deles é dentro da casa deles, eles vão continuar aprendendo, eles vão continuar tendo conhecimento. Então, que somos nós que devemos mostrar isso para eles, porque os pais, eles não vão conseguir mostrar. Os pais, eles vão mostrar a dificuldade que é de estudar fora da escola física. Mas cabe a nós mostrar para eles que mesmo sem sair de casa, eles podem se encantar pelo conhecimento. Que aprender é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. Que sem eles a gente cai nessa ignorância, nessa intolerância que o mundo está vivendo.
Só que para isso, gente, para a gente mostrar isso para os nossos alunos, a gente precisa desmistificar alguns conceitos para a gente mesmo, tá? Quando eu falava antes da questão cultural, eu preciso desmistificar alguns conceitos. Por exemplo, o que é aprender para vocês? O que é ensinar? O que é a escola? Então, se a gente for comparar o que a gente estudou em alguns livros, a vivência que a gente estava tendo antes dessa pandemia, a gente pode dizer que ensinar é o aluno ir lá na escola e a gente passar os conteúdos, né, e pesquisar e fazer atividades para que eles possam assimilar os conteúdos que são obrigatórios, tá? Hoje, o ensinar já não ficou sendo isso, né? Hoje, o ensinar, ele está sendo de uma forma diferente. Olha quanta criatividade vocês usaram para poder ensinar esses alunos à distância, né? A mesma coisa os alunos, o que para os alunos é aprender? Para os alunos, aprender é ir lá na escola aprender. Eles não assimilaram ainda que eles podem aprender em qualquer lugar que eles estiverem. Basta ter vontade, né? Eles podem pesquisar da onde eles estiverem, eles podem vivenciar as coisas, tudo isso é aprendizagem, né? E o que é a escola? Hoje, a gente sabe da importância e da relevância da escola na vida de uma criança, mas hoje a escola está dentro das casas, né? Hoje a escola está disseminada em várias escolas. Então, isso é importante a gente pensar. O que eu penso sobre esses conceitos? Porque o que eu penso sobre esses conceitos também, nesse momento, pode me causar ansiedade. Quando eu penso que eu só vou ser produtiva, eu só vou conseguir ensinar se for lá dentro da escola física, né? Isso vai me causar uma ansiedade muito grande, uma frustração muito grande. Enquanto os alunos pensarem que eles só vão saber fazer as coisas, as atividades que eles receberam, se eles estiverem naquele espaço físico da escola, também vai ser frustrante. Então, a questão tudo é a gente tentar desmistificar esse conceito, né? Fazer com que tanto a gente, ao desenvolver as nossas atividades, quanto os alunos, sintam prazer nas coisas que fazem. Aquilo que o Cortella falou, né? A sensação de dever cumprido. Ufa, que bom, deu certo, tá? Dentro de tudo isso, a gente tem respostas, tipo uma bula ali, tá ali tudo escrito? Não, né, gente? Infelizmente não. A dica que eu dou para vocês é analisar qual o melhor caminho dentro de cada realidade, da realidade de cada um, tá? Sabendo que a gente vai ter prejuízos, que a gente já teve, né? Já teve perda, já teve prejuízo, vai ter ainda, mas que a gente está vivendo num tempo de imprevisibilidade, né? Então, tudo é imprevisível, então é uma imprevisibilidade absoluta, mas que a gente precisa nos conectar conosco mesmo e com aquilo que nos faz bem. Isso é fundamental. A gente precisa identificar qual é o nosso tamanho, né, gente? Ou seja, o nosso perfil, o que a gente pode fazer. E dentro dessa identificação de quem eu sou, até onde eu posso ir, né, identificar a minha realidade, o meu contexto, o contexto das pessoas que estão à minha volta, eu consigo pensar em qual o caminho melhor para minimizar um pouquinho essa minha ansiedade. Quero reforçar para vocês, assim, nunca duvidem da representatividade de cada um de vocês, professores, na vida dos alunos e no papel relevante da escola, né? Somos, sim, muito importantes na vida dele. Mas a gente precisa, sim, frear um pouquinho a nossa ansiedade e a ansiedade deles também. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue aprender. Que ninguém aprende no meio de uma ansiedade, de uma inquietação muito grande. Lembrando sempre que, mais do que currículo, a gente vai aprender com a vida nesse momento. Então, a gente vai passar isso para os alunos, a importância deles vivenciarem esse momento também, e que a gente também vivencie esse momento.
Esse momento, ele é um momento importante para a gente aprender. Esse é um momento importante para a gente levar isso para frente, né? Para que a gente não perca tudo isso que a gente está vivenciando agora e que a gente está aprendendo, tá? Pensando sempre que esse aprendizado são tudo coisas que, se a gente olhar pelo lado positivo, são coisas que nos fazem bem, tá? Então, pensem, o que vocês andam fazendo, o que já aprenderam a fazer, que deixou vocês bem, que deixou vocês produtivo, que deixou vocês tranquilo. De repente, aquelas pessoas que responderam lá no início da nossa fala que estão bem, que estão tranquilo, podem nos dar dica do que estão fazendo para se sentir assim, né? Então, se alguém quiser ir colocando ali no chat, o que está fazendo para se sentir bem, para se sentir produtivo? Sabe? Aquelas pessoas que dizem assim, não, eu tô bem, eu tô tranquila, para mim tá de boa, eu tô levando isso, né, bem tranquilamente. Então, o que estão fazendo para se sentir bem e produtivo? E tentem passar isso, né, o que vocês andam fazendo. Isso é colaboração, é uma outra habilidade importante que foi discutido lá no Fórum Econômico Mundial, a colaboração. Então, passem para os seus colegas o que vocês estão se sentindo, por que vocês estão se sentindo bem? O que eles podem fazer dentro da realidade de cada um que possa minimizar um pouquinho essa ansiedade toda, tá certo? E eu quero encerrar esse momento com vocês, dizendo que realmente vocês levem um pouquinho disso que a gente conversou, porque diferente de outras lives que vocês tiveram por aqui, de questões concretas, de questões que fazem parte, assim, de ferramentas, essa nossa fala depende da gente, essa mudança, né? Depende da gente se observar e não fazer alguma coisa. Então, é muito fácil para a gente, quando os outros nos ajudam a construir algo. Quando eu falo de sentimentos, quando eu falo de emoções, quando eu falo de equilíbrio mental, que é uma outra live que a gente vai ter, a gente fala exatamente de eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para diminuir aquilo que está me esgotando, aquilo que está me cansando. Tá certo, gente? Então, eu quero agradecer vocês pela companhia nessa hora, desejar que fiquem bem, tá? E que vocês consigam, que todos nós, né, consigamos levar esse momento de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve e sempre aprendendo com ele, ok? Um abraço, fiquem todos bem.